Boa noite, igreja! Eu quero falar hoje um assunto muito especial, ao qual eu não sou digna de abrir a minha boca para falar. E o assunto é sangue sobre os umbrais. Sangue sobre os umbrais. Leia comigo, por gentileza, lá em Êxodo 12. Nós vamos ler do 21 ao 29. Diz a palavra de Deus assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: Escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de isopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, será o sangue da viga superior e nas laterais da porta, e verá o sangue, na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para que vocês e para os seus filhos e os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar-lhe, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa esta cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas do Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e a Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. Agora você fala, uau! Agora você, por gentileza, baixe a sua cabeça, feche seus olhos, e eu quero orar junto com você. Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és majestoso, Tu és glorioso. Pai, pela Tua infinita bondade e misericórdia, que essa palavra encontre espaço em nossos corações. E que o Senhor use a minha vida apesar de mim, Pai, em nome de Jesus. Usa, Senhor, a minha vida para falar aquilo que está no seu coração. Em nome de Jesus, e que nosso coração seja verdadeiramente terra fértil. Amém. Amém. Bia, por gentileza, você põe aquele fundinho lá para nós? João, você não me deu tempo, então estou liberada aqui com o tempo que eu decidi. Eu estou decidindo aqui que eu vou ficar 1h30. Aleluia. Tá, meus amados, muito forte isso. Muito forte. Olha só, eu fui procurar na palavra de Deus sobre o que significava porta, qual era a importância da porta para o povo judeu. Porque o povo judeu sempre teve algumas coisas que eles davam muita importância, e a porta era uma delas. A porta onde entra e sai, a porta é um lugar de decisões. A porta era um lugar onde se marcavam muitas coisas. Você pode ler na Bíblia mesmo, que você vai ver várias vezes falando sobre a porta. E eu descobri que a porta também tem um significado sobre a mezuzá. Mezuzá e umbrais é a mesma coisa. O que é a mezuzá? Pode passar o slide para mim, por gentileza? A mezuzá é um objeto bem pequenininho, mais ou menos desse tamanho assim, que eles colam ou prendem no umbral da porta, aquilo ali, ó.
E ali dentro tem as leis do Senhor, que eles colocam no umbral da porta. E o significado de mezuzá também é umbral. Por quê? Porque quando eles entrarem e saírem de suas casas, eles vão olhar aquela mezuzá e vão se lembrar dos princípios de Deus. A mesma coisa o Senhor fez na Páscoa. Quando Ele falou, passem o sangue nos umbrais, Ele estava dizendo, quando alguém passar, eles vão olhar para a porta e vão saber que ali existe uma família cristã, uma família de Deus, uma família que escolheu servir o Deus Altíssimo. É isso que significa. A presença de uma mezuzá nos umbrais da porta de uma casa é o testemunho de que é lugar para moradia de pessoas que honram a Deus e são dedicadas a seu serviço. Como Josué corajosamente declarou em preparação para liderar os filhos de Israel: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A palavra em hebraico significa umbral. No entanto, o umbral de uma casa pode ser um sinal de que simboliza uma casa é um lugar particular. Aquele umbral significa que aquele lugar é um lugar particular. Nos tempos bíblicos, o umbral de uma casa, devido à sua visibilidade para o mundo exterior, olha só, a sua visibilidade para o mundo exterior, representava os valores da família e era um lugar para mostrar a sua identidade. O umbral tem tal significado que Deus ordenou que o sangue do cordeiro da primeira Páscoa fosse aplicado para sobre a mezuzá, ou o umbral da casa de cada família israelita. Quando entendemos o significado de porta ou portões na cultura judaica, as palavras de Yeshua se tornam ainda mais significativas. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz: eu sou a porta. A porta ou portão era um lugar vital de entrada para encontrar a proteção, para entrar e receber a proteção do pastor. Jesus estava nos mostrando que Ele é o único ponto de entrada legítima ao Pai. Aleluia! Agora eu quero perguntar, como que estão as nossas portas? Como que está a sua porta? Quando alguém passa pela sua casa, ele sabe que ali tem uma família de Deus, uma família que escolheu servir o Deus Altíssimo. Quando alguém passa pela porta do seu coração, ele sabe que ali existe alguém que tem o sangue do Cordeiro, que resolveu, que decidiu que a sua identidade é filho do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, que a sua identidade é essa, que a sua escolha é essa. Você pode dizer que os seus umbrais estão tingidos de sangue. Você pode dizer que quando alguém passa, sabe que ali existe um servo de Deus. Porque aqui a mezuzá ou umbral, a palavra ou o sangue, porque Cristo e a palavra são a mesma coisa, ela está para o exterior. Ela está para aqueles que veem. E veem com esses olhos aqui. Não só espirituais, mas com os olhos carnais também. Com os olhos carnais. Pastor Melvin Uber, para quem não conhece, era o pai do pastor Eibe. Ele dizia assim: temos apenas uma vida e ela logo passará. Apenas o que for feito por Cristo permanecerá.
Aleluia, palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Agora, meus amados, quero falar para você o que pode significar que ali, que naquele local, naquela casa, naquele coração existe um servo do Deus Altíssimo. Uma das coisas é a decisão de servi-lo. Assim como Josué disse: agora pois, temei o Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhe hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram seus pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, cujas terras habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma decisão de servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Outra forma, eu posso servir com os meus serviços, assim como a Aline falou. Vou usar ela que não pedi permissão, Aline, mas posso usar você aqui. Ela falou que sonhou essa noite que estava limpando a igreja. E de manhã ela veio aqui às 6 horas da manhã e a igreja estava suja ali na sua frente. Então ela limpou para que eu e você pudéssemos, os nossos irmãos pudéssemos entrar e congregar com a igreja limpa. Com os nossos serviços, com a nossa mão, com o nosso pé, com a nossa força física, com a nossa inteligência. Mas também nós podemos servir o Senhor com os nossos dons e com os nossos bens. Aquilo que foi nos dado pelo próprio Deus. Olha lá, em 1 Coríntios 12, 8 ao 10 diz assim: porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Nós podemos orar e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero o dom de maravilhas, eu quero, Senhor, o dom da fé, eu quero, Senhor, Pai, me mostra qual o dom que o Senhor já depositou sobre a minha vida, Pai, eu quero o dom de cura, eu quero orar, eu quero que as pessoas sejam curadas, Senhor, me conceda isso, para que eu possa servir a sua casa, o seu povo, que a minha identidade seja essa. Eu posso servir o Senhor. Lá em Romanos continua, Romanos 12, 6 a 8 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que é exortar, use esse dom em exortar, e o que é repartir, faça-o com deliberalidade ou com generosidade. O que é presidir, com cuidado. O que é exercitar misericórdia, com alegria. Aleluia. O que o Senhor tem depositado? O Senhor tem depositado o dom de misericórdia sobre a sua vida? Sabia que isso é uma coisa que nós precisamos pedir para o Senhor? Senhor, nós precisamos sim este dom, o dom de misericórdia, para que a gente possa olhar uns aos outros, possa olhar aquele que está lá fora, e a compaixão, aquilo que Jesus sentiu, a íntima compaixão, possa se apossar de nós e nós possamos agir em favor do nosso próximo. Não só isso, mas o de ensinar. Olha só, o dom de repartir, de dar. Seja generoso. Faça aquilo que nós temos, não é nosso, mas o Senhor nos pôs como mordomos daquilo que é dele.
com o ministério. O pastor Michel está nos ensinando já faz bastante tempo os nossos Tadéis. Se você não vem nos Tadéis, eu quero convidar, quer dizer, não assiste, né? Porque por enquanto nós estamos online no nosso Tadel, mas terça-feira às 20 horas tem o nosso Tadel. Se você não acompanhou as palavras, vai lá no site, acompanha. Ele ensinou sobre os ministérios. O ministério quais são? Está lá em Efésios 4:11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores ou mestres. Uau! Quanta coisa, quanta ferramenta, quantos dons o Senhor nos deu para podermos servi-lo, para que o nosso umbral que está exposto, para que a nossa porta, a nossa identidade seja mostrada. Eis aqui um servo do Deus Altíssimo. No nosso testemunho, Atos 1:8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Servirão como testemunha do que eu fiz nas suas vidas, o Senhor diz. E testemunha do que eu fiz a vocês todos. Testemunha da cruz, testemunha da ressurreição, testemunha da vida de Jesus Cristo. Precisamos testemunhar, dizer: ei, eu sirvo um Deus poderoso, eu sirvo Jesus Cristo. Quero te contar o que Ele fez por amor de você. Quero te contar o que Ele fez na minha vida. Aleluia, aleluia. Bia, não quero ser chata, mas será que tem um fundo assim mais, um pouquinho menos assim, lento? Me perdoe, Bia, só no meu caminhar, no meu proceder. Salmos 139:23 diz assim: sonda-me, Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Oh, aleluia. Decisão de não se envergonhar ou de negar Jesus e a sua palavra. Eu decido isso. Lucas 12:9 diz assim: mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Mateus 10:33, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Uau! Apocalipse 3:8, conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A escolha de não negar a Cristo e nem a sua palavra, porque Cristo e a palavra são a mesma coisa, porque Cristo é o verbo que se fez carne. Por que é que eu digo isso? Porque eu já ouvi várias vezes as pessoas dizendo assim: não, eu amo Jesus, mas a Bíblia é duvidosa. Não tem como amar um e não amar outro, porque as duas coisas são a mesma. E se nós negarmos a palavra de Deus, Jesus está dizendo que nos negará diante de Deus. Mas muitas vezes nós achamos que o negar é simplesmente dizer assim: olha, quando alguém vier apontar uma arma ou tentar contra a minha vida, então eu digo que nego. Não, é no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, nas nossas decisões. Muitas vezes nós podemos estar negando a Cristo naquilo que, da forma que nós vivemos, decidimos, nos comportamos, fazemos as coisas para nós e para o outro. Precisamos entender isso. Precisamos entender essa verdade. Essa é a verdade, essa palavra de Deus. O sangue do Cordeiro nos umbrais da porta do nosso coração nos salva da ira de Deus. O Senhor é 100% amor e 100% ira.
Nosso Deus, Ele consegue ir de um extremo ao outro. Do amor para a ira. Sabe por quê? Porque no amor opera a justiça. Então, por um homem só, todos pecaram, e por um, todos foram salvos. Por isso, a necessidade do sangue nos umbrais. E esses umbrais com o sangue testemunham, nos livram da ira do Senhor e dão testemunho a Deus que nós o servimos, dão testemunho para o mundo e dão testemunho ao adversário que este é um lar que serve o único e verdadeiro Deus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Decisão de fazer uma aliança eterna. De fazer uma aliança eterna. Hebreus 13, 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos o nosso Senhor, Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Sangue de Cristo, o sangue da aliança. Lucas 22, 20 diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. A mesma coisa o Senhor diz lá em 1 Coríntios 11, 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Em memória de mim. O sangue da nova e eterna aliança. Nós precisamos decidir fazer essa aliança com o nosso Deus. Uma aliança eterna, inquebrável, imutável, irrevogável. Ela é uma aliança eterna. Uma aliança eterna. Então, o Senhor disse para o povo dele que se esse sangue estivesse nos umbrais, eles passaria e não os mataria. E eu quero só dizer aqui que eu não estou dizendo que se alguém morreu, quer dizer que essa pessoa não tinha o sangue nos seus umbrais. Não, porque de Deus é a sabedoria e a decisão. Dele é o saber e o decidir. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do tempo de cada um de nós. E se somos dele, ele então decide. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer, que eu estou dizendo é que hoje, eu e você, temos um pouco de dificuldade de entender sobre aliança. Mas antes de prosseguir, eu quero fazer uma pergunta e eu quero que vocês sejam muito sinceros. Alguém que está aqui no auditório, de tudo que eu falei até agora, ainda não tinha escutado alguma coisa? Alguém ainda não tinha escutado alguma coisa que eu já falei? Se não, pode erguer a mão. Assim, eu nunca tinha escutado sobre isso, pastora. Alguém? Não? Não precisa ter vergonha, pode falar. Não vou chamar você aqui na frente, nada disso. Não, todos já tinham escutado, né? Amém. Então essa é a nossa dificuldade. Sabe por quê? Porque nós estamos acostumados e acabamos fazendo parte de uma geração que a aliança, já ouviu aquela cantiga infantil que diz assim: o anel que tu me deste era vidro e se quebrou, o amor que tu me tinha era pouco e se acabou. Nós estamos acostumados com esse tipo de aliança. Aliança que se quebra em qualquer momento, por qualquer coisa, por qualquer motivo. Por quê? Porque agora a moda é dar uma ficada, não é ter uma aliança. Nós temos dificuldade de entender a aliança entre um homem e uma mulher, uma aliança de sangue, de casamento, de matrimônio. Temos dificuldade de entender a aliança de um irmão para com o outro, uma aliança de uma palavra dada.
E por isso, muitas vezes, caminhamos de qualquer forma. Uma vez, certo dia, outrora, uma noiva conheceu o seu noivo perfeito. Ele era milionário, trilhardário, riquíssimo, muito rico. Tinha muito poder, tinha muita autoridade. E ela então foi a feliz convidada a se casar com este noivo. Então ela se arrumou, colocou vestido de noiva, aquela festa majestosa, cortinas com bordados de ouro, flores do Egito e da Pérsia e não sei da onde, e convidados de todas as terras e nações, e aqueles chapéus exuberantes, tudo lindo e maravilhoso. O noivo entra, espera a sua noiva, então vem lá ela toda linda, majestosa, entrando para seu casamento. Quando chega ali na frente do sacerdote, ele começa então o casamento. Então ele começa a falar sobre o que é o casamento, e fala. De repente chega o momento dos votos. E no momento dos votos, ela fala, o sacerdote então fala assim: olha, agora eu preciso que você repita comigo os votos. Então ele começou: noivo, você recebe, repita, eu recebo, e ele: eu recebo a fulana como minha legítima esposa, para amá-la, respeitá-la na saúde, na doença, tal. E o noivo então repetiu tudo, bem lindo. Só que chegou na hora da noiva, e então o sacerdote da mesma forma começou a falar: agora você repete comigo. Eu, fulana, recebo você, ciclano, como o meu noivo, para amá-lo, para respeitá-lo. E ela ali repetindo. De repente o sacerdote fala assim: na saúde, ela na saúde. E ele fala: na doença. Não, mas você não falou doença, fala doença. Fulano, ela se vira para o noivo e pergunta: tem alguma coisa que você não me contou? Até agora eu pensava que estava tudo bem, não está tudo bem? E o sacerdote fala: repita, e ela não consegue repetir. Então ele fala: então eu vou continuar. Na riqueza, ela, na riqueza. Daí o sacerdote fala: e na pobreza, ela olha para o noivo novamente: fulano, você tem certeza que não tem nada para me contar? Você não era rico? Riquíssimo? Você tem certeza? Não está escondendo nada? E o sacerdote repete: na pobreza. Não saía. Ela não repetiu. E na pobreza. E essa é a nossa dificuldade hoje. Quando nós conhecemos Jesus, alguém nos fala: Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o Todo-Poderoso, não há ninguém sobre Ele, não há ninguém mais poderoso, mais majestoso, mais maravilhoso. Isso é verdade ou não? É tudo verdade. Só que daí eu venho para o casamento. Mostra lá a foto. Olha só, eu e você. Olha que casamento lindo. Vou casar com Jesus, vou fazer com Ele um casamento. Vou aceitar Ele como o meu Salvador, como o meu Senhor. Uau, Ele se tornou meu noivo. Fiz com Ele uma aliança. Fiz com Ele uma aliança. Uau. Se você é casado, olha aí para sua mão.
uma aliança. Que lindo, não é lindo? Deixa eu só achar aqui para eu poder. Fiz com ele essa aliança. Eu e você, aliança eterna com aquele rei poderoso, rico, soberano. Uau! Uhul! Aleluia! Tô garantido agora. Tenho esta aliança com este rei que é poderoso, que é majestoso, que é glorioso. Então vai ser o quê? Só alegria. Uhul! É festa, é alegria. Uhul! Glória a Deus! Que aliança, que decisão, que maravilha! Cadê a animação? Uhul! Mas sabe de uma coisa? Ninguém me falou da pandemia. O quê? Eu fiz uma aliança com o rei poderoso. Pandemia? Não. Ninguém tinha me falado disso. Ninguém me falou. Pandemia? Coronavírus? Câncer? Tumor? Isolamento? Ninguém me falou sobre isso. Ninguém me falou. Eu casei com um rei poderoso. Ninguém me falou que eu ia ter que ficar isolado. Depressão, tristeza. Ninguém me falou. Ninguém nos falou isso. Doença. Ninguém me avisou. Ninguém me avisou. Me falaram de cura. Me falaram de comunhão. Não me falaram de doença. Me falaram de vitória. Frustrações, derrotas, desilusões e os meus sonhos. E os meus sonhos, os sonhos quando eu era moça, quando eu era um rapaz. Ninguém me falou que poderiam ser frustrados. Ninguém me falou que eu poderia ter derrota. Que aliança? Que aliança é essa? Ninguém me avisou. Crise financeira. Só me falaram de vitória. Só me falaram de abundância. Só me falaram que se eu seguisse as regrinhas, tudo ia dar certo. Problema financeiro? Não! É um rei poderoso. Perda. Ninguém me disse. Ninguém me disse. Ninguém nos disse que iríamos perder alguma coisa. Não, ninguém me disse. Aquela pessoa que eu amo, não. Aquela pessoa, não. Ninguém me disse. Essa aliança. Traição. Uma facada no meu coração que me derruba.
disseram que eu ia ficar de pé. Traição daquele que eu amava. Traição daquele que eu confiava. Ninguém me disse. Ninguém me disse. Ninguém me disse dessas coisas. Eu não sabia. Eu achei que ia ser só vitória, aliança eterna, inquebrável, imutável. O que está acontecendo? Ninguém me disse que nós poderíamos estar com o Brasil quebrado, a minha nação, o meu povo. Ninguém me disse que lá no meu trabalho eu poderia ser despedido porque o patrão não tem como pagar. Ou eu teria que despedir alguém porque não tenho como pagar. Meus amados, sabe por quê? Que muitas vezes nós somos uma noiva manca. O Senhor disse: eu virei para buscar. Nós estamos enrugados. Olhamos para as nossas vestes e vemos ela manchada, maculada. Sabe por quê? Porque não sabemos o valor de uma aliança. Eu e você não nos casamos com o rei terreno. Eu e você nos casamos com um rei soberano, um rei eterno, com um rei, o rei dos reis. Mas nós deixamos que as coisas deste mundo, que as coisas dessa terra nos influenciem a tal modo que nos tornamos mornos. Damos o nosso nome para estar na igreja. Ah, não, mas deu preguiça, eu não vou. Aí aparecem ali na frente pessoas que não conhecem a Cristo e a gente fala assim: meu querido, me perdoe, mas você não vai poder entrar, porque já a lotação máxima, né, já está cheio, não dá para você entrar. Só que quando entramos na igreja tem cadeiras vazias, só que tinham nomes essas cadeiras. Estamos brincando de casamento. Estamos brincando de ter aliança. Ah não, eu preciso repensar. A balança está pesando mais para o meu lado. Está ficando difícil. Tem que ver. Afinal, tem a minha família. Afinal, tem as minhas coisas. Afinal, tem a minha vida. E afinal, eu sou muito importante. Sabe? Muitas pessoas falam assim: não, eu vou no mercado porque eu preciso. Poxa, então venha na igreja porque você precisa. Será que o nosso alimento físico é muito mais importante do que o nosso alimento espiritual? Nesses dias, o inimigo tem enganado muitos e muitos. Muitos e muitos têm ficado enganados, rodeados de tantas vozes, de tantas coisas que têm escutado por aí, não sabendo o que Deus tem para mim e para você. Essa palavra é para mim.
Essa palavra para mim, como eu disse, eu não sou digna de abrir a minha boca e estar ministrando. É a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Não, pastora, mas olha só, eu estou aqui. Que bom. Glória a Deus. Então, pastora, eu sou tão bonzinho que eu vim. Que bom que você veio. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, mas será que a tua bondade é tudo isso mesmo? Será que a nossa bondade é toda essa? Quero dizer para você que o nosso coração não tem bondade nenhuma, que a bondade ela vem de uma única fonte, Deus. A bondade só vem dele. Não tem bondade em nós. O que está pesando? O que está pesando em nossas vidas para que a gente possa ir e fazer a vontade de Deus? Estamos nos escondendo, protegendo a nós mesmos. Mas será que é hora de nos proteger? Ou é hora de conquistar? E quando nos protegemos, o inimigo ganha território. Não estamos conquistando para o Senhor. Eu olho para a igreja e vejo uma noiva que negocia por amor a si mesma. Já esqueceu da aliança. O nosso Senhor nunca mentiu para nós. Ele nunca mentiu. Ele sempre disse a verdade. Ele sempre disse: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vocês permanecerem em mim, vocês também vencerão. Mas nós somos coitados demais para permanecer no Senhor. Somos coitados demais. Nós precisamos tomar decisão. Nós precisamos nos decidir de uma vez por todas. Josué disse: quem vocês irão servir? Esses deuses? Aqueles deuses? Ou ao Deus Altíssimo? Decidam hoje. Decidam hoje. A quem vocês servirão? Mas decidam de todo o coração, para que a palavra de Deus, para que a vida de Deus, para que o propósito de Deus encontre em seus corações um espaço. Fique de pé, por gentileza. O Senhor quer nos levar em lugares que jamais nos levou antes. O Senhor quer fazer coisas em nossas vidas que jamais fez antes. Mas nós não nos casamos com um rei terreno, mas com um rei celestial. E Ele está preparando a sua noiva para este encontro. Seremos preparados ou desistiremos? Qual será a nossa decisão? Ele disse: sigam o meu caminho, sigam os meus passos. E quando eu vejo os passos do meu Senhor, sabe qual é o rastro que fica? O rastro de sangue. O rastro de sangue. O nosso Deus, Ele é sim um Deus de promessa. O nosso Deus, Ele é sim um Deus poderoso. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Esses dias, para variar, os nossos pequenos, eles falam tanto com a gente, ensinam tanto a gente. E eu, na cozinha, fazendo alguma coisa lá, e chega um dos meus filhos e fala assim: mãe, você sabia que nós cristãos não precisamos fazer perguntas? Eu falei: é, filho, por quê?
porque nós já temos a resposta. Eu falei: filho, e qual que é a resposta? Ele falou: ué, mãe, é Jesus. A resposta é Jesus, mãe. O nosso Deus, Ele é o Deus do socorro. Ele é proteção em qualquer lugar, em qualquer tempo. Precisamos ser zelosos, álcool gel, vacina, né? Outro um sim, outro não, máscara. Precisamos ter cuidado, sim, mas da onde vem a nossa proteção? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde veio o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, que o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está presente, sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, Ele está à sua direita. O sol não o ferirá, de noite nem a lua te ferirá. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. É do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem o socorro para o Brasil, para as nações, para nós. É do Senhor. Ele é o nosso socorro. Ele é a nossa proteção. Ele é. O Senhor é a nossa segurança. Ele é o nosso livramento. Ele é a nossa herança. E através dele conquistamos e deixamos um legado. Como? Êxodo 12, 23 diz assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa e mate vocês, e os mate. Não permitirá, o Senhor não permitirá. Ele é a nossa segurança, nele estaremos seguros, nele a nossa vida estará segura. Ele é o nosso descanso. Ele é que cuida da nossa finança, da nossa saúde. Ele é o nosso livramento. Ele que nos livra do mal, Ele que nos livra da morte, Ele que nos dá uma herança. Porque quando o anjo da morte passou e matou os primogênitos, isso também dizia que a herança que passava do pai para o primogênito agora não tinha mais para quem passar, porque a herança antes só era passado para o primogênito. Mas até isso o Senhor cuidou. Ele cuida da nossa herança e Ele faz nós conquistarmos legado. Aleluia. Somente o Senhor é a nossa salvação e a vida eterna. Somente Ele. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Ele é um Deus de aliança. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne e pelo seu sangue. Ele conquistou para nós a livre acesso ao Deus Altíssimo. Ele conquistou para nós a graça, a salvação, a vida eterna. Aleluia. Apocalipse 12, 11 diz assim: eles o venceram. Você pode levantar suas mãos. Eles os venceram.
pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e diante a morte não amaram a sua própria vida. Eu vou ler de novo. Em outra versão diz assim: eles o derrotaram. Quem? O inimigo das nossas almas. Derrotaram como? Pelo sangue do Cordeiro, o sangue do favor, o sangue da vida eterna, o sangue da graça, pelo testemunho que eles deram, pelo testemunho deles, pela vida, pela forma que viveram, pela forma que creram, pela forma que descansaram no Senhor, pela forma que tiveram fé e falaram sobre ela, e não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Tudo é dele, por ele e para ele. 1 João diz assim: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Esse é o Rei da nossa aliança. Esse é o Rei de aliança. Esse é o nosso Deus, o Deus que não muda, Ele não falha. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Agora, eu e você precisamos nos prostrar diante desse Deus, crer, descansar, acreditar, confiar, nos alegrar, não amar nossa própria vida, dar testemunho dele, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nesse louvor, eu quero que de todo o coração você cante, você declare essas palavras, manifesta o seu amor pelo Senhor, manifesta a sua rendição. Se você se quiser se ajoelhar, erguer os seus braços, mas fale que é como esse que está no meio da igreja.